Fala, multiplicador, tudo bem com você? Por acaso você conhece aquela pessoa que vive culpando as outras por tudo que acontece de negativo na vida dela? Ela sempre acha uma desculpa em culpar uma outra pessoa, mas nunca se responsabiliza por aqueles atos. Talvez você conheça uma pessoa assim, até mesmo dentro da sua família, um tio, um pai, uma mãe, um irmão, ou até mesmo um amigo próximo. E está cada vez mais comum a gente se encontrar com essas pessoas assim, que acabam terceirizando os erros delas e colocando a culpa em outras pessoas. E está cada vez mais difícil a gente achar pessoas com autorresponsabilidade, que se responsabilizam por suas decisões, que se responsabilizam por suas escolhas, que se responsabilizam pelos frutos que colhendo de suas escolhas e de suas decisões. Porque é muito mais fácil eu culpar a outra pessoa do que eu trazer a culpa para mim e me responsabilizar por esse acontecimento que aconteceu comigo. Porque quando eu ponho a culpa em outra pessoa, além de eu ficar dentro da minha zona de conforto, é muito mais fácil eu culpar a outra pessoa porque eu me livro de receber uma crítica, de receber um sermão, de, de ser penalizado por aquilo. Mas quando eu não trago a autorresponsabilidade sobre as minhas decisões e sobre meus fracassos, eu acabo sempre deixando o problema de lado e não resolvo ele. Quando eu culpo as outras pessoas, eu nunca trato o problema. Eu nunca acho a cura do problema. E logo daqui 2, 3 meses, 4 meses, eu vou estar passando pela mesma situação de novo. E tudo isso porque eu não tive a autorresponsabilidade de curar o que está errado aqui dentro de mim primeiro, para depois tentar achar o que está de errado na outra pessoa. E esse é o problema que muitas pessoas vêm enfrentando dentro dos seus relacionamentos de casamento, relacionamentos familiares entre pai, filho e mãe, entre marido, esposa, entre irmãos, entre sócios de empresa, entre amigos que trabalham junto, e tudo porque não tem alta responsabilidade, eles não praticam a autorresponsabilidade na vida deles. Se todo mundo praticasse a autorresponsabilidade, eu tenho certeza que muitos problemas dentro de casamento, dentro de famílias, dentro de empresas, seriam resolvidos de maneira rápida e eficaz. Porque quando eu trato um problema com autorresponsabilidade, vendo qual foi a parte do meu erro nisso, é muito difícil eu errar novamente futuramente. Mas só que quando eu fico só vendo o erro da outra pessoa e não trato o que está dentro de mim, com certeza dali 3, 4, 5 meses, esse problema ele pode retornar à minha vida. E aí, o que eu vou fazer diante desse problema? Eu vou culpar o próximo? Eu vou culpar a outra pessoa? Por isso, a autorresponsabilidade é a capacidade de trazer a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Por tudo mesmo. Você precisa trazer a sua responsabilidade até você. E quando você é responsável por tudo, a autorresponsabilidade ela te traz consciência de aonde você está errando e da onde você pode melhorar na sua parte. E quando você tem essa consciência te traz mudanças, te traz um alvo certo, te traz um tiro certo, para que você possa dar sem errar e para que você possa ter mudanças que vai fazer com que você alcance seu objetivo mais rápido na sua vida. E quando você se conscientizar de que tudo que está acontecendo na sua vida são resultado de suas escolhas no passado, você começa a tomar novos sentidos na sua vida. Você sai do automático. Porque a pessoa que não tem autorresponsabilidade, ela vive numa zona de conforto. E não sei se você sabe, quem vive numa zona de conforto vive no automático. Ela não para pensar. Hoje, se eu fosse perguntar para várias pessoas o que elas estão pensando, ninguém diria nada. Porque ninguém pensa. Ah, Lutz, mas a minha cabeça vive o dia inteiro pensando. Isso que você está pensando são atividades mentais e não são pensamentos. Ninguém para realmente para pensar aonde ela deve melhorar, aonde ela está errando, o que ela precisa fazer, de como ela deve chegar àquilo, como que ela deve melhorar isso, como que ela deve melhorar a vida do casamento dela, como ela pode melhorar a vida da empresa dela. Mas ela prefere viver no automático, prefere viver na zona de conforto. E quando você se torna uma pessoa autorresponsável, a autorresponsabilidade te tira da zona de conforto. Porque você começa a se perguntar para si mesmo, você começa a se interrogar. É como se você estivesse num tribunal, você em frente de você mesmo, como se você estivesse num espelho, perguntando para você mesmo, fazendo uma entrevista a si mesmo. E aí, quando você toma essa autorresponsabilidade, você traz a consciência junto com você. Porque a consciência só vem quem sai do automático. Enquanto alguém está vivendo no automático, ela não consegue ter consciência da vida que ela está levando. E a autorresponsabilidade, ela nos traz esse poder de sair do automático e de nós tomar decisões assertivas.
que pode nos trazer cada vez mais perto e próximo do nosso propósito de vida e de alcançar os objetivos da nossa vida. Ah, Hudson, você está querendo me dizer então que eu sou culpado por tudo que acontece? Eu sou culpado por tudo que acontece na minha vida? Eu sou responsável por tudo que acontece? E, gente, não é bem isso que eu quero dizer para você. Muita gente aqui na internet, eu já caí nesse assunto também. Eu, quando comecei a praticar a autorresponsabilidade na minha vida, eu achei também que era trazer toda a culpa para mim. Eu me senti uma pessoa culpada. E isso foi me sobrecarregando. E a autorresponsabilidade não tem nada a ver de trazer a culpa para você. Mas quando eu tenho a autorresponsabilidade, ela me faz entender que não é a situação que aconteceu comigo que me faz sofrer. E sim o significado que eu dei a ela e os pensamentos que eu acabei formando depois daquela situação que eu vivenciei. Vocês conseguem entender? Presta atenção aqui, que isso daqui é muito importante. Ó, não é a situação que você vivenciou, não é a experiência que você vivenciou que vai te fazer sofrer. Não é uma traição, não é um acidente, não é a perca de uma pessoa que vai fazer você sofrer. Acredite nisso. É o significado que você dá a isso e sim aos pensamentos que você formou depois dessas experiências. Ou seja, tudo que acontece com você, existe um lado negativo e existe um lado positivo. Mas quando você tem a autorresponsabilidade faz com que você aprenda com seus erros e faz com que esses erros seus se tornem degraus para você subir. Porque você olha para si mesmo, aprende com seus próprios erros, para que no futuro você não erre novamente. E não você se faça vitimista dos seus erros, e nem dos erros das outras pessoas. Porque quem se torna vitimista, ela acaba cavucando cada vez mais o fundo do poço dela. E quando você tem a autorresponsabilidade, você tira desses erros um grande aprendizado que vai fazer você evoluir cada vez mais na sua vida. Eu vou passar um exemplo claro aqui para vocês entenderem. Eu comprei um carro novo e eu estava indo para o meu trabalho e eu estava com cinto de segurança, estava na minha faixa, na minha mão. O sinal estava verde para mim passar no cruzamento. E quando eu estava passando, um carro furou o sinal e bateu bem na minha lateral. Ou seja, perante as leis de trânsito, eu estava certo. Eu podia muito bem ficar culpando aquele cara pelo que aconteceu. Mas como eu sou uma pessoa autorresponsável, eu olhei para aquele dano, eu olhei para aquela situação, para aquela experiência que eu estava vivenciando. Eu saí do carro e dei graças a Deus à minha vida. Nada me aconteceu. Eu olhei para o carro e vi o carro tudo batido e pensei, cara, isso daqui é só um bem material. É só um bem material. Isso daqui o seguro pode pagar, estou com minha saúde, eu não me machuquei, eu posso trabalhar e conseguir conquistar de novo. A outra pessoa que bateu no carro também não se machucou, que bom que não teve nenhuma fatalidade aqui. Então você vê a situação que eu passei, foi uma situação negativa. Foi uma situação onde eu tive um risco de morte. Só que como eu sou autorresponsável, eu vejo onde eu errei. Por mais que eu estava certo perante as leis de trânsito, eu podia ter prestado mais atenção. Eu podia não ter confiado somente em mim, mas eu podia ter olhado antes para os dois lados antes de atravessar. E esse acidente, pode me tornar uma pessoa mais segura dentro do trânsito. Pode me tornar uma pessoa no futuro com mais atenção dentro do trânsito. Quando eu estiver passeando com a minha família, com meus filhos, na próxima vez que eu atravessar um cruzamento, mesmo que o sinal esteja verde, mesmo que eu esteja na minha preferência, eu vou prestar mais atenção e olhar para o lado para ver se não tem ninguém desatento vir e bater. Você vê o que é ser uma pessoa autorresponsável? Vê. Agora, se eu não fosse uma pessoa autorresponsável, eu ia ficar lamentando por tudo isso que aconteceu. Eu ia brigar com o cara que bateu no meu carro. Eu ia falar que ele era o culpado. Eu ia falar que ele era um irresponsável. Eu ia falar que ele não sabia dirigir. Eu ia ficar me lamentando por aquele estrago. Eu ia ficar ruim por aquela semana. É isso quando uma pessoa não é autorresponsável. Só que como eu sou uma pessoa autorresponsável, eu consegui tirar o que há de bom daquela situação ruim. Eu consegui ver qual que foi o meu erro, porque eu poderia ser mais atencioso, eu poderia ter prestado mais atenção, mesmo que estivesse certo perante as leis de trânsito. Mas eu podia ter prestado mais atenção e podia ter evitado aquele acidente se eu tivesse prestado atenção e tivesse olhado para os lados. Só que eu não deixei isso me abalar, porque eu sou autorresponsável, dei um significado positivo, vi que eu estava vivo, vi que quando eu estivesse com minha família passeando e fosse atravessar novamente o cruzamento, eu deveria tomar atenção, mesmo que eu estivesse certo. Então veja, toda situação ruim que acontece com você, todos os erros, você precisa olhar onde é que você errou e você precisa extrair o que
saiu de bom dali, por mais que seja uma situação ruim. Por isso que eu falo para você, guarda bem essa frase. Não é a situação ou a experiência que você vivenciou que faz você sofrer, mas sim o significado e os pensamentos que você formou depois daquela experiência, certo? Eu vejo muito isso em casal. Muitos casais chegam para conversar até mim e quando eu vou ouvir a versão da mulher, é a mulher botando culpa no homem. E quando eu vou ouvir a versão do homem, é o homem botando culpa na mulher. A mulher chega e fala para mim, Hudson, eu cozinho, eu lavo a casa, eu cuido da casa, eu cuido dos filhos, levo as crianças para o colégio, eu passo a roupa dele, deixo tudo cheirosinho, tudo organizado, e ele não dá valor, ele me trata como uma escrava, ele não vê o trabalho que eu faço aqui pelos nossos filhos e pela nossa casa. E aí quando eu vou conversar com o homem fala, oh, eu sou o provedor, eu compro tudo aqui para casa, eu nunca deixei faltar, eu pago a escola, eu pago a energia, eu pago o cabeleireiro da minha esposa e ela nunca reconhece isso. Eu pago as unhas delas e ela não reconhece meu esforço, ela não reconhece isso. E aí eu pergunto para eles, será que é somente isso que mantém um casamento de pé? Será que pela parte do homem é somente prover o lar? É somente não deixar faltar nada que mantém um casamento de pé? Será que é somente pela parte da mulher limpar a casa, fazer comida, cuidar dos filhos que mantém um casamento de pé? Será que é somente isso? O que será que eu estou deixando de fazer para o meu casamento sair do bom para ir para o extraordinário? O que será que eu posso melhorar? O que será que eu posso parar de fazer que está incomodando o meu cônjuge? São esses tipos de perguntas que vocês, casais, têm que se fazer. Mas não, é muito mais simples para vocês culpar o outro do que assumir seus próprios erros e tentar fazer a mudança. Nós não temos a capacidade de mudar ninguém, vocês entendem isso? Quando você está com um problema, principalmente em casais ou sócios de empresas, vocês têm um problema. E 50% desse problema é do homem e 50% desse problema é da mulher. Nunca 100% é de uma pessoa só. Então, se você resolver o seu 50%, quando você for passar por aquela experiência de novo, 50% já está resolvido. Então é muito mais fácil você resolver somente 50% do que 100% ao total. Você consegue me entender? Só que a mudança precisa começar em você, porque nós não temos o poder de mudar ninguém. Pode vir papa, pode vir um pastor, pode vir o melhor padre, pode vir o maior treinador de desenvolvimento pessoal falar com você. Mas se você não decidir fazer a mudança, você não muda. É simples. Só que quando você muda e quando você pensa somente nos seus erros, quando você pensa em mudar somente você, você pode influenciar o seu parceiro a mudança também. Porque através do seu comportamento, através dos seus resultados, através das suas palavras, você consegue influenciar a vida de outra pessoa. Não é nada comprovado que você vá mudar a vida dela, mas você influencia. E aí se torna muito mais fácil você viver em um casamento de harmonia, ter uma empresa que ano após ano cresce. Então, quando você traz a autorresponsabilidade para você, você traz todos esses benefícios para você. Porque a autorresponsabilidade faz com que você faça essa mudança somente em você. E quando você faz a mudança em você, através dos seus comportamentos e através dos seus resultados, dos seus hábitos, você influencia a vida de outra pessoa também. A autorresponsabilidade, ela nos traz a consciência, que é a chave mais importante. A autorresponsabilidade nos tira da zona de conforto, nos tira do modo automático. Mas quem não é autorresponsável jamais vai deixar o orgulho, a vaidade, a ganância de lado para fazer a mudança dentro de si mesmo. Porque sempre será mais fácil você culpar o próximo. Espero que esse conhecimento tenha agregado muito na sua vida. E quando você for autorresponsável, lembre-se, não é trazer a culpa para você, mas sim uma pessoa autorresponsável é uma pessoa que aprende com os erros e tira tudo o que há de melhor daquele erro e faz com que esse aprendizado que ela teve com aquele erro faz com que ela cresça e evolua cada vez mais. Mas agora, se você não for autorresponsável, você vai ficar se vitimizando, botando culpa sempre nas outras pessoas e aí você vai viver num ciclo. Porque dali 2, 3 meses aquela situação pode ocorrer de novo e você vai culpar outra pessoa e nunca vai resolver o problema, porque às vezes o problema pode estar em você. Você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Você tem a vida que merece. Então espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e até o próximo vídeo. É multiplicador. Falou!